O meu trabalho ele acontece muito assim. Um trabalho ele vai alimentando outras questões que vão aparecendo assim e aquilo vai se desdobrando em outras maneiras de propor a mesma coisa. Particularmente essa série que chama Translúcido é uma série que derivou do Sessão Diagonal, que é esse primeiro trabalho que eu montei aqui no Instituto, que lida também com a percepção, com essa relação de sombra, de luz, de cor, de uma projeção de um objeto na parede, um trabalho bem delicado. O trabalho ele fica entre o objeto, a pintura, a parede, ele se mistura assim no ambiente. Ele é uma instalação que usa elementos de arquitetura, usa elementos de escultura e usa elementos de pintura. Então ele fica um híbrido de técnica, né, de mídia que é empregada. Eu acho que quando eu proponho esses trabalhos que parecem que produzem um limite, mas que ao mesmo tempo esse limite é transponível, esse limite se desfaz com o entendimento na hora que você percebe que aquilo realmente não tem um limite, não tem um plano ali. Acho que é um momento quase que de liberdade dessa relação que você tem com a arquitetura, né? Com essa relação que você tem com o limite. E o desenho, dentro da arquitetura, ele aparece muitas vezes como um diagrama, por exemplo, assim, de como você organiza o espaço, de como você é conduzido dentro do espaço pela arquitetura, de como esse desenho está presente na nossa vida o tempo inteiro, com esse sentido de limite ou de orientador. O interesse desse trabalho é um pouco mais criar um objeto bem sintético, assim, de forma, e que possa remeter a um reflexo, a uma projeção. Buscar elementos mínimos assim, de construção, assim, usar pintura simples de parede, com frames, esses aros, assim, e construir uma situação onde você acaba tendo sua percepção alterada. Uma mínima alteração na percepção que cria um atrito no espaço, assim. Acho que o interessante do trabalho é isso, assim, esse atrito que fica no olhar do espectador. Apesar de ser um objeto, de ele se comportar como objeto, ele tem uma pesquisa muito forte pictórica. A cor, ela partiu um pouco da cor do Sessão Diagonal, mas como ali é um ambiente, ele tem uma reflexão diferente de um plano, né? Então eu tive que fazer uma outra pesquisa de cor e chegar numa cor que é um pouco mais delicada, um pouco mais próxima do branco. Eu uso a própria sombra como desenho para definir essa projeção da cor, de como a cor vai aparecer na parede. Eu uso a pintura, mas que na verdade parece que tem uma projeção de um vidro. São pequenos ajustes que eu vou fazendo e vou entendendo com o trabalho. Ou às vezes tem coisa até que eu vou inventando e a coisa funciona, assim, sabe, meio empiricamente. Eu acho que tanto esse trabalho quanto o Sessão Diagonal, o interessante é essa dúvida que se cria da própria percepção. Assim, você duvida do que você está vendo, assim, você tem uma... Não que aquilo te engane para sempre, porque ele é uma coisa que se você se movimenta no espaço, ele se entrega. Então essa dúvida para mim é importante. Assim, é um trabalho que produz um pouco um ruído no caminhar. Assim, você passa e vê uma situação de que sua percepção duvida.